Olá! Boa noite, Aline. Boa noite, Nina. O pessoal tá chegando. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal entrar. Aqui no Mais Psicólogos, ao vivo. Boa noite, Luciana. Boa noite, Fabi. Isa. Olá, Patrícia. Bom, quem quiser falar, né, se é psicólogos ou não, de qual cidade vocês estão falando, assistindo, né? Oi, Rosângela. O pessoal tá entrando. Érica, Laís, boa noite. Cláudio, boa noite. Boa noite, Marisa. A Celina, que é psicóloga de São Paulo. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Bom, meu nome é Eloá Ribeiro, tá? Eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e eu atuo aqui na abordagem de terapia cognitivo-comportamental, na cidade de Presidente Prudente, que é interior de São Paulo. O tema de hoje, a Luciana está perguntando, né? O tema de hoje é transtornos alimentares. Nós vamos aguardar só mais uns minutinhos para o pessoal entrar, para a gente começar a discutir. Se vocês que tiverem dúvidas, podem enviar, se quiserem discutir casos, relatos. Da onde vocês são. Eu não vou entrar muito num linguajar técnico, vou falar um pouco mais senso comum para todo mundo entender. A Olga, estudante de psicologia, bem-vindo. Bem-vinda, Olga. Ó, Alagoas, Linhares. Oi, Tassiana. Vamos falar um pouquinho desse seu sofrimento também hoje. Manaus, Teresina, o povo do Norte, Nordeste, Mato Grosso, a Larissa. Larissa, nós vamos falar sobre os transtornos alimentares. Você tá dizendo que tá com muita dor. Depois vai mandando sobre o tema, tá? Nós não vamos fugir muito do assunto. Oi, Patrícia, obrigada. Pessoal, vamos começar então, né? Já tem bastante gente aqui. Então, nós vamos falar hoje sobre a compulsão, os transtornos alimentares, né? Os principais tipos, que são quais? A anorexia, a bulimia e o transtorno comportamental, o transtorno alimentar, né? Compulsivo. Tem outras síndromes, né, no DSM-5, no CID-10, mas nós vamos falar um pouquinho dos principais, tá? Isso, Vanessa, nós vamos falar, sim, sobre anorexia, sobre bulimia. Então, para começar, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês, até tô pelo celular aqui, eu vou... Se a conexão ficar ruim, vocês avisem aí, tá? Como que são caracterizados, né, os transtornos alimentares? São perturbações do comportamento alimentar. Então, a gente não especifica um por um, a gente vai falar no geral, tá? Alguns desses transtornos,
podem levar tanto ao emagrecimento extremo, que a gente chama de caquexia, né? Que é devido a uma inadequada redução da alimentação. E a obesidade, que é a ingestão de grandes quantidades de comida. Oi, Adriana Prado, um beijo. Tá mandando um beijo. Tá pedindo para eu mandar um beijo, Adriane. Então, gente, os principais transtornos que nós vamos falar aqui, realmente a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e as compulsões alimentares, principalmente aquelas que são da noite, as compulsões noturnas, né? Tanto a anorexia nervosa como a bulimia nervosa tem umas características comuns, que são quais, né? Que é uma intensa preocupação com o peso, o medo excessivo de engordar, né? Uma percepção distorcida da forma corporal e uma autoavaliação muitas vezes até distorcida da forma do corpo, né? Tá boa a imagem aí? Aqui tá cortando um pouquinho. Bom, alguns autores da psicologia, né? Eles falam que os transtornos alimentares estão muito relacionados à cultura. A cultura do culto ao corpo, do belo, de que tem que estar tudo muito lindo, se eu não for perfeito, nada vai bem, né? Adriane, Ana Tércia. Bom, gente, a anorexia e a bulimia tem maior prevalência nas mulheres, né? Nas mulheres jovens. Foi feito um estudo no mundo todo e, pasmem, o Brasil está em primeiro, principalmente São Paulo. Então, São Paulo no mundo é o lugar que mais tem transtornos alimentares, tá? Ai, que legal, a Bruna Rafaela falando que o TCC dela foi sobre transtorno dismórfico, que é também um tipo de transtorno que a pessoa fica incomodada com a forma do corpo, né? Então, gente, quando a gente fala em etiologia, quais são as causas, eles falam muito que está ligado à cultura. Mas, como neuropsicóloga, eu não posso descartar o nosso funcionamento do cérebro, né? Alguns têm muita falta de substância, devido à falta de alguma substância, né, no cérebro. Então, também pode estar relacionado a fatores biológicos, orgânicos, comportamentais, sociais, culturais e até mesmo familiares, né? Então, algumas pesquisas falam que o transtorno alimentar pode alterar o nível de serotonina no cérebro, que a serotonina é um neurotransmissor do bem-estar, né? Assim como a dopamina. Então, eles atuam e ajudam para informações no corpo sobre a fome e a saciedade, né? Então, por exemplo, a maioria das mulheres se sentem bem depois de comerem. O comer se torna um prazer. Só que para as mulheres com anorexia, está muito mais relacionado à forma do corpo, a imagem corporal, como ela se enxerga, do que quanto... Estão perguntando aqui, estou há 3 meses que estou no hospital e acompanhando desde então, como muito. Pode ser depressão ou ansiedade. Marisbel, é bacana, né? Eu recomendo buscar um profissional, muitas vezes um endócrino, nutricionista, um psicólogo, para fazer uma avaliação e te dizer, né? A gente não pode dizer se a pessoa tá gordinha, tá inchada porque é uma depressão ou ansiedade. Claro que a ansiedade aumenta esses transtornos, né? A Eliane Fernandes, por que uns comem muito, outros não comem nada quando se estressam? Porque existe, Eliane, uma coisa que se chama vulnerabilidade. Cada um tem a sua vulnerabilidade. Uns são mais vulneráveis a fatores estressantes, são mais fortes, e outros são mais sensíveis, né? Então, as pessoas mais vulneráveis, mais sensíveis, tendem a descontar na comida, né?
Então, vamos lá. Bom, gente, vamos entrar um pouquinho na anorexia, que é um transtorno muito preocupante, que tem pessoas que levam à morte, que chegam a ir a óbito. Algumas meninas chegam até não menstruar mais, que a gente chama de amenorreia, né? Então, são indivíduos que se recusam a manter o mínimo de peso esperado para a idade. Então, mesmo que a pessoa está com peso bom, que é o índice de massa corpórea, e que também um médico tem que avaliar, o IMC que a gente chama, né? Para a idade, para a altura, a pessoa com anorexia tende a ter restrição a ganhar peso. Justamente, como eu falei, pela distorção dessa percepção da imagem do corpo, né? Então, a perda do peso é obtida pela redução intensa da dieta alimentar. A gente vê alguns modelos aí também que passam a desenvolver a anorexia, né? Porque tem que ter o corpo ideal. E geralmente o início da alimentação é restrito, né? Porque qualquer alimento, até uma bala, um chiclete, é considerado muito calórico, né? Então, com o progresso da doença, observa-se uma dieta extremamente limitada com as pessoas anoréxicas. O medo de engordar não é compensado pela intensa perda de peso, né? Havendo, então, um aumento dessa preocupação à medida que o peso diminui. Então, quanto mais o anorexo emagrece, mais ele se preocupa com o peso, né? Então, é muito relacionado à visão, à distorção. Então, nesse sentido, é comum a pessoa se pesar com muita frequência. Alguns compram uma balança, ficar medindo obsessivamente as partes do corpo ou insistentemente um espelho para verificar se tem a gordurinha, as partes que estão gordas, né? Então, assim, tem mulheres que entram em amenorreia, que é pelo menos 3 ciclos menstruais sem ter, né? É um importante indicador fisiológico da anorexia nervosa, fisiologicamente falando, né? Isso pode acontecer muito em meninas pré-púberes, ou seja, que é pré-puberdade, quando tá entrando na idade para menstruação, né? E pode ser retardada essa menstruação devido a essa doença, que é a anorexia, né? Aqui, vamos responder uma pergunta da Miriam. Gostaria de entender por que a pessoa não consegue ter controle no momento da compulsão. Porque mesmo sabendo que vai lhe fazer mal, a pessoa vai ingerir grandes quantidades de alimentos. Bom, a compulsão, eu vou falar dela um pouquinho mais especificamente, mais pro fim da live, mas eu vejo até como um usuário de droga, né, que é compulsivo. Quanto mais se come, quanto mais tem aquele comportamento, mais repetidamente a pessoa quer. Então tem que ser muito bem avaliado para saber se essa compulsão chega a ser um nível fisiológico, biológico ou até mesmo comportamental, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Existe uma partezinha do cérebro, né, que chama ínsula. O compulsivo, muitas vezes, tem essa ínsula diminuída. Então, tem que ser avaliado não só a parte psíquica, comportamental, mas também fisiológica, né? Como que tá o funcionamento do cérebro da pessoa que tem a compulsão. Olá, Renata. Bom, gente, vocês têm alguma dúvida sobre a anorexia, né? A anorexia também é considerado uma compulsão alimentar. Só que a anorexia, os prejuízos da anorexia são diferentes com o da bulimia e o do transtorno alimentar, né, de compulsão. O quadro do transtorno alimentar da bulimia é caracterizado por compulsões alimentar periódicas, ou seja, a pessoa ingere uma grande quantidade de comida em um curto espaço de tempo, né? Em seguida, usa métodos compensatórios inadequados, que é o quê? Vômito autoinduzido, né? Os bulêmicos comem. Tem uma impulsividade de comer até de 2.000 a 10.000 calorias, vai lá e vomitam, né? Ou uso inadequado de laxantes, diuréticos, ou prática de exercícios em excesso, para quê? Para evitar o ganho de peso.
não chega a ser como a anorexia, que a pessoa não come de jeito nenhum, né? Então, assim como a anorexia nervosa, o indivíduo bulêmico apresenta uma autoavaliação baseada na forma física e também no peso corporal, né? A Luana Gonçalves entrou. Como que se faz o diagnóstico, né, da pessoa com bulimia? A gente chama de bulimia nervosa, né? Antigamente, falando nos dados históricos, eles diziam que eram histeria da mulher, né? Bulimia nervosa, anorexia nervosa. Hoje a ciência já descobriu que não tem nada de histeria, não. São funcionamentos psíquicos, né? Então, para fazer esse diagnóstico da bulimia, os comportamentos têm que estar presentes pelo menos 2 vezes na semana, por mais de 3 meses, tá? Se a gente pegar o DSM, vai ter lá inúmeros transtornos alimentares. Então, embora tenha uma variedade dos tipos de alimentos ingeridos nos ataques da hiperfagia, que a hiperfagia que a gente chama de compulsão alimentar, o mais comum é o consumo de doces, alimentos de alto teor calórico, né? Salgadinhos, frituras, bolo. Quem nunca, mulheres, nós, acordamos de madrugada para atacar um doce, né? Principalmente em fases de TPM. Então, os problemas fisiológicos, as consequências dos episódios bulímicos está no desequilíbrio eletrolítico do cérebro, que eles falam, né? Do corpo também, que é perda de potássio. Muitas vezes o esôfago pode se inflamar, né? Muitas pessoas têm danos nos dentes, dentistas. Se tiver algum dentista aí, pode confirmar o que eu tô falando, né? Por quê? Porque vai faltar as vitaminas. Para o nosso esmalte do dente ficar bonitinho aí, tem que ter vitaminas, né? Vamos lá. Então, ó, Anderson, como controlar as compulsões de uma forma geral? Anderson, eu indico, assim, evitar uma vida de estresse, muitas vezes procurar psicoterapia, meditação, que a gente chama também de mindfulness, né, que é acalmar a mente, também ajuda muito para as compulsões. E, assim, buscar a felicidade num contexto geral, né? Porque a pessoa estando bem consigo mesmo, estando bem com... Eu vou tirar o óculos que tá refletindo muito aqui. Então, a pessoa estando bem consigo, estando feliz, ela consegue, né? Controlar, ter um autocontrole. Se o indivíduo não estiver bem, alguns buscam o prazer, que funciona como uma droga, no comer. Então, na TCC a gente fala, que é terapia cognitivo-comportamental, que existem os pensamentos sabotadores. Que assim, eu vou comer essa caixa de bombom, só agora eu não vou engordar. E tá tudo bem, né? E quem tem o transtorno do comer compulsivo, tem muitos pensamentos automáticos negativos, e até mesmo algumas crenças errôneas sobre si, sobre seu corpo, né? Ficou claro, Anderson? Bom, vamos entrar um pouquinho sobre o transtorno do comer compulsivo, né? Deixa eu ver aqui, o Júlio César. Quando minha mulher pensa em evitar um tipo de alimento, mais vontade ela tem de comer. Que a gente fala, né? O comer compulsivo, obsessivo, fica com aqueles pensamentos obsessivos. Quanto mais eu penso, mais eu quero. Vou falar um pouquinho da compulsão, que eu acho que vai ficar claro para vocês. Oi, Maria. Podem ir perguntando, conforme eu conseguir ler aqui todo mundo, vou tentar responder, tá? Oi, Loiane, tudo bem? A Loiane é minha colega psicóloga aqui de Presidente Prudente. Bem-vinda. Gente, o que é o transtorno do comer compulsivo, né? Os indivíduos com esse transtorno apresentam episódios de compulsão alimentar, né? Só que é muito diferente da bulimia nervosa, porque eles não utilizam métodos purgativos, que é como eu falei, utilizar laxantes, induzir ao vômito, exercício físico em excesso, né? Nem essa preocupação irracional com o peso e a forma corporal, como acontece na anorexia, né?
A Viviane, oi, quando eu estou nervosa, como sem vontade. Sim, tem que analisar e procurar entender, se conhecer, conhecer seu corpo, conhecer sua mente. Por que que você tá comendo tanto sem vontade? Que é o quê? A busca do prazer, né? E tem que ter um cuidado para não desenvolver essas compulsões mesmo, né? Então, a pessoa com transtorno do comer compulsivo perde o controle durante os frequentes ataques, né? Como que a gente chama esses ataques? A gente chama de, em inglês, big eating. Big eating é o quê? É o comer compulsivo. Então, a pessoa tem episódios de big eating. Eu vou comer agora de 2.000 a 10.000 calorias e come, fica lá 2 horas comendo até passar mal, né? Então, o big eating é um dos sintomas do comer compulsivo, né? E a pessoa só consegue parar de comer quando se sente fisicamente desconfortável. A maioria é obesa, né? A obesidade também, eu não falo que chega a ser um transtorno, mas a obesidade é uma das causas, né? E a Organização Mundial de Saúde já está alertando aí como que tá alarmante na população a obesidade, que é uma doença, né? A gente tem que se preocupar. E isso, gente, acontece tanto em crianças como adultos, adolescentes, tá? Não é só em adultos que tem o comer compulsivo, não, que tem a bulimia, a anorexia. E o maior público de pessoas são mulheres, né? Então, o comer compulsivo, a maioria das pessoas são obesas e uma parcela significativa dessas pessoas que fazem o controle alimentar e do peso, com acompanhamento médico ou não, psicológico, psicoterápico ou não, sofrem muito com esse transtorno. Então, tem que ser muito bem avaliado que, às vezes, somente com a ajuda de uma medicação prescrita pelo médico endocrinologista ou o psiquiatra, né, neurologista, enfim. Eu falo, o tratamento é com uma equipe multidisciplinar, né? O Dil Santos, doutora, sou psicólogo, é interessante recomendar a ajuda de um profissional da área para ajudar nesse aspecto para o autoconhecimento? Dil Santos, com certeza, não só importante, interessante, como essencial, tá? Cada um na sua área. Hoje existem a nutrologia comportamental. O mais indicado para esses transtornos é a terapia cognitivo-comportamental mesmo. Gosto muito das outras abordagens, né? Não é porque é a minha abordagem TCC não, mas para o compulsivo tem que ser uma coisa mais direcionada para que ele consiga atuar e agir naquele momento de compulsão, tá? Por quê? Porque a gente fala assim, o pensamento compulsivo, o pensamento obsessivo vem de uma forma muito negativamente e esse pensamento gera emoção, que com certeza é uma emoção muito negativa, que gera o comportamento. E aí em si a situação. No caso do comer compulsivo, a pessoa que fica acima do peso, vira um ciclo, né? A situação, já tô gordinho, vou comer mais um pouquinho, me sinto mal, me sinto culpado, vou lá e como de novo. E é muito difícil sair desse ciclo, então precisa atuar não só em casos graves com a medicação, mas também com técnicas, né, comportamentais, cognitivas, para mudar o esquema da situação negativa e disfuncional, né? A gente fala que é disfuncional tudo que não funciona, tudo que não é saudável. Então, como que a gente faz o diagnóstico, né, pré-estabelecido desses ataques de comer compulsivamente, né? Ele tem que ocorrer pelo menos 2 vezes na semana, por no mínimo 6 meses, os sintomas do comer compulsivo. E tem alguns critérios para a gente obedecer, né? Então, se a pessoa tem episódios repetidos de big eating, que é o comer compulsivo, aquele que eu falei anteriormente, né? De ficar 1 hora comendo. Então, o critério é episódios de big eating. Durante a ocorrência dos episódios, tem que ter pelo menos 3 indicadores, que é comer muito mais rápido que o normal, comer até se sentir desconfortável fisicamente, ingerir grandes quantidades de comida mesmo não estando com fome. Então, não tô com fome, mas estou lá comendo, porque é meu prazer. Às vezes, o indivíduo
tá tão desprazeroso com a vida, com as questões, que é difícil de lidar com o estresse, né? A ansiedade. Então, tem um ataque de ansiedade muito grande. Uns vão comprar compulsivamente, as pessoas que sofrem de transtorno de compulsão, né? Então, compra, em vez de comprar um, compra 20, compra 30, né? O comprar compulsivo, o comer compulsivo, né? Então, algo que é compulsivo que eu costumo relacionar com uma droga para o cérebro, né? A Maria falou, dá uma olhada na minha pergunta. Maria, já eu volto aqui para responder você, tá? Vamos só terminar aqui sobre o transtorno do comer, né, compulsivamente. Então, comer até sentir-se desconfortável, ingerir grandes quantidades de comida mesmo estando sem fome, comer sozinho, nossa, não vejo a hora de chegar em casa para comer aquela macarronada escondida da família inteira, né? Por quê? Porque sente-se envergonhado com a grande quantidade de comida ingerida. Sentir-se culpado ou deprimido após o episódio do Big Eating, do comer compulsivo. Esses sentimentos podem apresentar novos episódios, que aí vira o ciclo, formando-se um ciclo repetitivo, que é muito sofrido, né? Vamos falar um pouquinho também da obesidade. Maria, eu não achei sua pergunta, você falou dar uma olhada na minha pergunta, se você puder, escreve novamente para mim, tá? Que eu rolei aqui a barrinha e não achei sua pergunta. Então, gente, vamos falar um pouquinho da obesidade também, que não só a anorexia, bulimia e o comer compulsivo, né? Eu vou falar os principais que são os quadros alarmantes aí na população. Então, gente, a gente sabe que atualmente algumas pessoas possuem mais facilidade para acumular gorduras do que outras. Isso inclui tanto a questão genética, né? Como a questão corporal, do viver a vida, né? E os hábitos saudáveis ou não. Então, essa informação de que alguns engordam mais, outros menos, envolve, como eu falei, os aspectos do metabolismo, genéticos, culturais, comportamentais, descartando a antiga ideia de que o obeso era uma pessoa gulosa, né? Antigamente, nossa, o gordinho é guloso, não tem controle, não cuida de si. E hoje, gente, isso é doença, né? Tem tratamento, tem profissionais para cuidar da obesidade. Então, é uma doença endócrina, por isso que eu falo que tem que avaliar, buscar o médico para saber se existe um hipotiroidismo ou algum outro desequilíbrio hormonal que pode colocar o indivíduo sobre uma maior propensão a se tornar obeso, né? Só que estatisticamente a gente fala que é apenas 2% do total. Adriane Prado, para suprir a falta de algo também. Então, internamente, sim, às vezes a pessoa sente um vazio, se ela tiver essa propensão ao ataque da comida, falta de algo, ela pode buscar sim na comida, né? Em relação, já que a gente está falando isso, vamos falar em relação ao componente emocional da obesidade, né? O que os estudos falam dos pacientes obesos, das pessoas obesas? 75% da população está obesa ou tem uma alta incidência. Até mesmo os falsos magros, né, que são bem magrinhos, mas só comem coisas que vão engordar, que não vão ser saudáveis, né? Então, 75% dessa população tem os comportamentos de compulsão alimentar, né? Os pacientes, as pessoas obesas com compulsão alimentar, apresentam uma propensão maior a desenvolver comorbidades. O que são comorbidades? São outros transtornos que não só Oi, Adriana, boa noite. Chegou agora, seja bem-vinda. Então, gente, comorbidades são outros transtornos que não só é alimentar. São transtornos psiquiátricos, como do humor, de ansiedade, a bulimia nervosa, e não apresenta resultados positivos em programas para perda de peso.
Então, assim, eu posso entrar num programa para perda de peso? Eu posso, só que se eu tiver com algum transtorno, eu preciso também tratar esse transtorno. Oi, Thaís, boa noite. Hélida, boa noite. Nós estamos falando aqui sobre obesidade, tá? Então, gente, esse fato mostra que sim, é necessário desenvolver programas para pacientes compulsivos e também os não compulsivos, né? Bom, nós falamos já sobre a anorexia, bem geral, né? Porque tem bastante coisa para dizer sobre a bulimia, o comer compulsivo, a obesidade. Vamos falar agora um pouquinho da vigorexia. Vigor, né? O que fala vigorexia? Não é caracterizado estritamente como um quadro de transtorno alimentar, mas a gente fala que é uma patologia um pouco obsessiva, compulsiva, né? A vigorexia é uma obsessão pelos músculos, pela compulsão aos exercícios e pelo consumo de substâncias que prometem um aumento da massa muscular, como os anabolizantes ou alguns hormônios, né? Então, pessoas que têm anorexia ou bulimia e os portadores de vigorexia apresentam uma percepção muito distorcida da sua própria imagem corporal, tá? A Adriana pergunta, transtorno alimentar é o tema. Minha filha tem 9 anos, não come nada. Ela sente vontade de comer, mas ao sentir o cheiro da comida, ela vomita. Adriana, eu lembrei muito da anorexia seletiva, que é o quê? A criança, muitas crianças que têm transtorno de ansiedade, não tô falando que a sua filha, eu não conheço ela, precisa ser avaliada, tá? Mas tem muitas crianças que têm anorexia seletiva, que é o quê? Ela seleciona os alimentos para ser comidos, tá? Então tem que avaliar, leve ao pediatra, ao endocrinologista infantil, ao psicólogo para entender por que sua filha só quer comer alguns tipos de alimentos, tá? Então, esses transtornos que eu falei são da percepção distorcida da imagem corporal. Outra síndrome bacana de falar, que eu vou falar, a síndrome do gourmet. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito pouca falada, né? As pessoas que têm esse quadro são muito preocupadas com a preparação da comida, com a compra, com a apresentação, né? Com a apresentação de pratos exóticos, especiais, colocando sempre em segundo plano suas relações sociais, a família, a ocupação, né? E aí vamos voltar um pouquinho no transtorno alimentar noturno. O que é o transtorno alimentar noturno? É um transtorno que se caracteriza, né, por substâncias não comestíveis. Desculpa, falei que esse é o da pica, desculpa, que eu vou falar daqui a pouco. Nome feio, né? Então, gente, durante a noite, mesmo a pessoa dormindo, ela confunde até com sonambulismo, levanta e come, volta a dormir e no outro dia não se lembra de nada, né? Nossa, às vezes alguém da família fala, você acordou de madrugada, atacou a bolacha, atacou o biscoito, atacou o iogurte, e a pessoa, nossa, não lembro de nada, né? Um fato importante é que são pessoas que geralmente fazem um tipo de regime alimentar durante o dia. Outro transtorno, a Maria Vasconcelos está falando uma coisa bacana, parei de fumar, comia demais, estou fazendo uma dieta, cheguei a 80 quilos, mas tem horas que me sinto fraca. Sim, até o organismo se adaptar, né, eu sempre comparo com uma droga, porque você tá lá ingerindo uma grande quantidade de alimentação, de repente você tira aquela quantidade, o seu organismo às vezes fica assim, um pouquinho fraco, mas isso seria questões com uma nutricionista ou com endocrinologista, mas eu falo, nosso corpo, nosso cérebro é adaptável, tá? Bom, é normal? Pode ser que sim, mas tudo com um acompanhamento de um profissional, tá, Maria? Eu não posso te dizer se a sua fraqueza é normal ou não, porque seria bacana fazer exames laboratoriais, acompanhamento com um profissional, para ele te dizer se é normal ou não essa fraqueza, porque
Não é só, estou fazendo dieta, estou fraco. O profissional tem que te dizer por quê, tá? A síndrome da pica, que nome feio, né? Mas é um transtorno muito comum na infância, né? A pessoa, quem já ouviu assim, nossa, quando eu era criança eu comia barro, comia argila, sabonete. Então, ela não se alimenta com comidas adequadas, normais. Ela come coisas que não são comestíveis, né? Fica uma coisa muito primitiva no cérebro. Cascas de pintura, gesso, cinza de cigarro, né? Então, as pessoas com maior propensão a desenvolver o transtorno da pica são mulheres com tendências histéricas, agressivas, pessoas com certos grupos étnicos que a gente fala, né? Na qual os comportamentos são considerados normais. Então, existem algumas culturas que eles acham normal, né? Por exemplo, na China é normal comer alguns tipos de insetos que aqui no Brasil a gente não é acostumado a comer, tá? Gente, tratamento. Muita gente está perguntando aqui a Vanessa Araújo. Os transtornos alimentares estão vinculados a quadro de ansiedade? Pode ser que sim, né? Se você tiver uma ansiedade, eu falo, para algum lugar vai essa ansiedade. Se seu nível de ansiedade for muito alto, alguns podem ter síndrome do pânico, outros desenvolvem um transtorno alimentar. Eu falo ansiedade patológica, não tratada, aquela que é fora do normal, tá? Então, qual que é o tratamento? Primeiro, gente, tentar buscar ter uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, né? Para o quê? Para restabelecer o peso considerado normal para a altura do indivíduo. Isso quem vai avaliar também é o médico, como eu falei, o IMC, que é o índice de massa corpórea, na qual eles fazem um cálculo da altura e etc, né? O objetivo do tratamento desses transtornos é tirar o indivíduo do desequilíbrio clínico que ele vem apresentando para a gravidade dos sintomas não aumentarem, né? Porque é muito sofrido. Então, por serem quadros de muita complexidade, muitas vezes assim, a pessoa que tem o quadro de transtornos alimentares, quem identifica é um amigo, é um familiar, fala, ó, o fulano, meu filho tá vomitando todos os dias, ou tá acordando de madrugada para comer. Então, geralmente é um amigo familiar que descobre esses transtornos, né? Bacana, é um tratamento realizado por equipe multiprofissional, né? O psicólogo, o nutricionista, o médico endocrinologista, o médico psiquiatra. Aqui em Presidente Prudente eu recomendo um colega que é muito competente, o Dr. André Câmara, que é médico endocrinologista, que trabalha em conjunto com o psicólogo. O bacana do tratamento dos transtornos é um trabalho multiprofissional, vários profissionais, tá? E principalmente a mente, o restabelecimento da saúde mental. A Thaís está perguntando, você já ouviu falar em anorexia em bebês recém-nascidos? Thaís, nunca ouvi falar, né? Aí teria que perguntar, acho que para um pediatra, porque tem as questões do aparelho digestório, o regurgitamento, né? Mas eu nunca estudei mais profundamente casos de bebês, né? Fala, que pode levar um bebê a parar de mamar ou sempre vomitar o leite oferecido pela mãe. Thaís, uma avaliação, porque podem ser inúmeras causas, né? Pode ser o vínculo com a mãe, pode ser, né, alguma intolerância à lactose, só que assim, sempre o médico com exames laboratoriais vai te dizer por que dessa anorexia seletiva de um bebê, né? Então, gente, restabelecer a saúde mental, muitas vezes com o psiquiatra, o psicólogo, são os profissionais mais preparados para realizar essa avaliação, né? E uma estratégia do tratamento do transtorno. O psiquiatra pode medicar o paciente de acordo com a patologia, né? E essas comorbidades mentais. Para quê? Para resgatar o equilíbrio, o humor, né? Já o objetivo do psicólogo é tratar a relação do indivíduo com sua família, com
com a sociedade, principalmente consigo mesmo. Buscar um equilíbrio biopsicossocial, né? O processo psicoterápico auxilia aí na recuperação da autoestima, oferecendo o quê? Um caminho de descoberta da causa dos sintomas. Então, a pessoa chega lá no consultório se queixando dos sintomas, mas a gente tem que tentar identificar quais as causas desses sintomas, né? Possibilitando o quê? Estratégias e habilidade para lidar com esses desequilíbrios emocionais, tá? O que mais, gente? Acho que eu falei de todos os transtornos aqui hoje. A Vanessa Araújo perguntou, qual a sua abordagem? Vanessa, é terapia cognitivo-comportamental, sou especialista em neuropsicologia, tá? Se vocês tiverem mais perguntas, acho que eu já falei aqui de todos os transtornos, né? Os fatores de risco, sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento. Nos dias de hoje há uma busca contínua esse equilíbrio, com certeza, Vanessa, ainda mais que assim, o número de ansiosos no Brasil está crescendo cada vez mais, né? As compulsões. Se alguém tiver mais alguma dúvida, acho que é isso, gente. Eu falo sempre tentar buscar um equilíbrio emocional, né? Se não conseguir por si, buscar ajuda desses profissionais que eu falei, né? A Cleide adorou, obrigada, Cleide. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Pode ser hereditário o transtorno alimentar? A Vanessa perguntou. Pode ser que sim. Pode ser que você tenha uma genética, né, uma família que tenha maior propensão. Porém, hoje a ciência, a neurociência, prova que essa genética a gente pode alterar através dos hábitos, né? Através do ambiente. A análise do comportamento vem falar muito aí da importância do ambiente, dos hábitos. Então, a gente tem aí no cérebro a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a tendência ao cérebro ir se adaptando com o novo. É difícil no começo? É. Por exemplo, o açúcar vicia no cérebro. Alguns estudos, alguns médicos dizem que ele vicia 7 vezes mais que a cocaína. Então, muitos indivíduos sofrem abstinência sem açúcar. Fica 2, 3 dias e vem a abstinência, tá? A Kate fala, o equilíbrio emocional é essencial, o difícil é sair da condição. Com certeza, Kate, não é fácil para alguns, é mais fácil para alguns, mais difícil para outros, né? Por que não consigo comer? Só à noite me dá fome. Sônia, procura tentar se conhecer um pouco mais, entender o que está acontecendo ao seu redor, a sua vida, né? Se você não conseguir por si, busque um terapeuta para te ajudar a se conhecer melhor, né? E entender como que é, se você tem uma vida muito corrida ou não, porque muitas vezes durante o dia, quem tem um trabalho muito corrido, chega à noite em casa e fala, nossa, agora é minha hora de eu ter fome, de eu comer, de eu relaxar. E um dos critérios e dos comportamentos da compulsão é esse, né? Período da noite. Thaís, doutor, excelente explicação, você tem um conteúdo fantástico e sabe nos explicar muito bem. Vou assistir a live desde o começo. Obrigada, Thaís, obrigada, pessoal. Já terminei nosso conteúdo e vou ficar aqui mais um pouquinho para quem tiver dúvidas e quiser bater um papo aí sobre o assunto ainda.
Gente, eu queria agradecer aqui os organizadores do Mais Psicólogos. São excelentes psicólogos profissionais do Brasil inteiro. Lembrando vocês que nós vamos ter o congresso. Eu não vou participar, mas são psicólogos bacanas que vão estar lá falando de temas super atuais. Do dia 28 a 1º, acredito que é do dia 28 a 1º de setembro. Aí no Facebook tá explicando certinho, tá? É muito bacana a gente tentar se inteirar, se conhecer. Jordana Lara, como sair da abstinência do açúcar? Jordana, tentar simplesmente ficar sem o açúcar, né? Vai vir sintomas? Vai. Quem não consegue sozinho, como eu falei, existem técnicas terapêuticas para te ajudar a mudar o pensamento, mudar o esquema, mudar o hábito. Algumas pessoas precisam de medicação. Então, tem umas nutricionistas que falam como ficar sem o açúcar? Ficando sem o açúcar. Tem algumas pessoas que na primeira semana mudam muito o humor, porque ele sim traz uma recompensa satisfatória para o nosso cérebro. Então, é difícil para quem está adaptado, acostumado, de repente fica sem aquela substância, né? A Gabriela, eu tenho vontade de comer a todo momento e na maioria só por comida. E quando estou estressada, a vontade aumenta mais. Então, Gabriela, é o que eu estava falando, tem que ter muito cuidado para não descontar o estresse na alimentação e buscar uma recompensa de um prazer na comida. Pode tentar buscar essa recompensa de outras formas, procurando um esporte, um lazer, um filme bacana, estar com pessoas que você gosta, né? A Miriam Ribeiro, Eloá, que cidade você atende? Eu atendo em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Prudente fica uns 500 quilômetros de São Paulo, tá? Tem uma faixa etária com maior reincidência dos transtornos alimentares? Tem, Vanessa, geralmente pré-puberdade, que é entre os 11 anos, e adolescentes, tá? Maior índice de transtornos são em mulheres, porque existe a maior preocupação ao corpo, né? É verdade, quando você come o doce, você chega a sentir a sensação de relaxamento? Jordana, sim, é verdade. Algumas pessoas ficam mais relaxadas, mais calmas, porque como eu falei, ele sacia. Só que ele sacia só naquele momento, né? Depois pode não saciar mais. Pessoal, então é isso. Obrigado pela presença de vocês. Tem uma página no Facebook, quem quiser mandar mensagem por lá para tirar maiores dúvidas, é Eloá, com H no começo, H-E-L-O-A, Ribeiro, Neuropsicologia. Eloá Ribeiro, Neuropsicologia. Eu vou ter que encerrar a live, porque já tá dando o nosso tempo, deu o nosso tempo. E se vocês tiverem dúvida e contato, tem lá na minha página do Facebook, tá? Obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite.